Olá, estamos de volta com a resolução da prova da UNIP 2018.1, agora em definitivo. Pois bem, vamos continuar, né, a questão 24, tínhamos parado na 23. Na descrição do vídeo você tem o link para você acessar a prova completa, tá? No site da Consultec, que elabora as provas para a UNIP. Então, você pode acessar, abrir uma aba ao lado ou baixar se preferir. Pois bem, vamos à questão 24. Ele diz assim: a temperatura corporal é regulada por uma área cerebral que recebe o nome de hipotálamo. O funcionamento dessa área se assemelha ao de um termostato que deve manter a temperatura do corpo a 37 graus Celsius para manter os órgãos funcionando de modo correto. A manutenção da temperatura do corpo humano é obtida por causa de trocas com o ambiente, além do calor que é gerado pelos processos característicos do metabolismo. A figura representa o calor obtido em função do tempo por um corpo de massa, aí perceba, 2 kg, e capacidade calorífica igual a 200 calorias por grau Celsius. Com base nessas informações, é correto afirmar que, após um intervalo de tempo de 1,2 minutos, a variação de temperatura sofrida pelo corpo em graus Celsius é igual a... Pois bem, ele está interessado no ΔT. Ele te diz lá no gráfico que a quantidade de calor trocada em 1,2 minutos foi de 4, aí atenção aqui, ó, quilocalorias, ou seja, 4.000 calorias. Todos os valores que estivessem aqui nesse eixo, você deveria acrescentar, deveria multiplicá-los por 1.000. Essa é a função desse K, que ele indica que são 4.000 calorias para um intervalo de tempo de 1,2 minutos, tá? Questão muito rápida de ser resolvida. Ele quer saber o intervalo dentro do intervalo de tempo de 1,2 minutos, a variação de temperatura sofrida pelo corpo. Ora, capacidade calorífica é quantidade de calor trocada por um corpo para que sua temperatura varie em uma unidade. Então, quantidade de calor sobre variação de temperatura. A capacidade calorífica ele te deu 200 calorias por grau Celsius igual a quantidade de calor trocada para o intervalo de tempo que ele te pede foram 4.000 calorias sobre a variação de temperatura, que é o que ele pede na questão. Então, cancelo. Você faz o produto dos meios pelos extremos e obtém 2ΔT igual a 40. ΔT igual a 40 dividido por 2, que será 20 graus Celsius, ok? Questãozinha de resolução muito rápida. Bora lá. Questão 25, né? Pois bem, na questão 25 ele diz assim: a principal função do sistema respiratório é garantir as trocas gasosas com o ambiente, ajudando também a regular a temperatura corporal com o pH do sangue e a liberar a água. E para se entender, não sei se teria esse outro i aí não, mas tudo bem, esse outro i aí, mas enfim. E para se entender a relação entre esses parâmetros, utilizam-se os conhecimentos sobre o gás ideal. Ele apresenta o tema da questão aí para você, pela velha enroladinha inicial das questões, né? Ele te dá um gráfico. Note que a pressão está em megapascal, e aqui já é uma informação para você. O M é equivalente a 10 à sexta. Ele te dá uma transformação dividida em duas etapas, né? A, B, posteriormente uma transformação BC. Aí você já deve notar que a área do gráfico aí, ó, dá para estar dividida em duas partes. AB, um trapézio, BC, outro trapézio. Pois bem, vamos à questão propriamente dita, né? Aí ele diz a você:
O diagrama da figura representa como a pressão varia com o volume para 4 mols de um gás monoatômico ideal. E ele destacar aqui o 4 mols. E ele pede que você considere a constante dos gases ideais igual a 8,3. Aí veja que ele está usando aqui, ó, Sistema Internacional, joules por mol Kelvin. E a temperatura no ponto A, ele diz a você que é 27. Com base nas informações fornecidas no diagrama, analise as afirmativas e marque com V as verdadeiras e com F as falsas. A primeira que ele diz é que, ao atingir o estado B, o gás apresenta uma temperatura igual a 1527 graus Celsius. Tá? Então, ele quer saber a temperatura do ponto B, basicamente. Né? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui ao gráfico. No ponto A, ele diz que é 27, sendo que para você, lembre, ele está usando o Sistema Internacional. E para descobrir a temperatura no ponto B, nós vamos aplicar a equação geral dos gases. PA vezes VA sobre TA, PB vezes VB sobre TB. E aqui você utiliza sempre a temperatura em Kelvin, certo? Então, na verdade, o TA que ele disse que era 27 graus Celsius, você já faz a soma aqui, ó, 273 mais 27, para converter de Celsius para Kelvin. Caso você não esteja lembrado, dê uma revisadinha lá na teoria e você verá que a equação para converter de Kelvin para Celsius ou vice-versa é esta aqui, ó, certo? Temperatura em Kelvin é Celsius mais 273, por isso que você já deve aí somar quando a equação utilizada for esta aqui, beleza? Então, quando você realizar essa soma de 273 mais 27 para converter de Celsius para Kelvin, você obterá que a temperatura no ponto A é 300 Kelvin. E agora você irá em busca da temperatura no ponto B. Ok? Pois bem, vamos lá. Continuando. Vamos voltar aqui para o gráfico para a gente pegar os dados, tá? Bom, temperatura em A nós descobrimos, mas vamos agora em busca da pressão e do volume. A pressão em A é 2 megapascal, ou seja, 2 vezes 10 a sexta, vezes o volume em A, 2, aí cuidado, ó, tá decímetros cúbicos. Aí mais uma informação para você, caso você não lembre, dê uma revisada sobre conversão de unidades. 1 decímetro cúbico equivale a 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, se o volume em A é 2 decímetros cúbicos, você anota aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 3, que já estará em metros cúbicos. Pois bem, sobre a temperatura em A, que nós calculamos agora há pouco, fizemos a conversão aqui, ó. Passamos de graus Celsius para Kelvin, e em A você tem 300 Kelvin, igual a pressão em B, 4 MPa, 4 vezes 10 a sexta, vezes volume em pressão em B, vezes o volume em B, 6 decímetros cúbicos, 6 vezes 10 a menos 3, sobre temperatura em B. Caso você tenha uma certa prática com resolução de questões de física, você provavelmente nem teria anotado 10 a sexta, porque ele vai ser cancelado, assim como o 10 a menos 3. Ele é comum aos dois termos, você pode simplificar, certo? E aí você continua com 2 vezes 2, 4, sobre 300, igual a... Esse 4 aqui, ó, vai cortar com esse. Você resolvendo a questão no dia lá, nem precisava anotar, você já simplificava daqui mesmo. Cortava
2 vezes 2, 4, você já eliminava daqui com esse aqui. Aqui eu estou fazendo só para ficar o mais claro possível a resolução. Tá? Aqui, esse aqui cancela. E você terá apenas 1 sobre 300 igual a 6 sobre TB. Logo, TB igual a meios pelos extremos, né? TB vezes 1 TB, 300 vezes 6, 1800 Kelvin. Sendo que na questão ele te pede essa informação em graus Celsius. Então, vamos recorrer à equação TK é TC mais 273, certo? Aquela equação para a gente converter a unidade. Então, TK 1800, TC é o que você quer descobrir, mais 273. Só subtrair, basta subtrair. Claro, não precisa anotar a equação você resolvendo a questão do vestibular, você não tem tempo para isso, né, muitas vezes. Então, quando você fizer essa subtração de 1800 menos 273, você obterá de fato 1527 graus Celsius, como ele propõe no item 1. Então, o item 1 é verdadeiro, certo? O item 1 aqui, ó, verdadeiro. Vamos ao item 2. O gás realizou um trabalho igual a 23 kJ durante a realização do processo ABC. Vamos lá. No processo ABC, ele exibe essas duas transformações. Para calcular o trabalho realizado pelo gás num gráfico onde você tem pressão e volume, basta que você calcule a área do gráfico abaixo da curva que representa a transformação. Como ele quer A, B, C, então você precisa calcular a área desta figura. Claro, eu vou dividir em duas partes. Aqui trabalho AB, aqui trabalho BC, certo? Pois bem. Bom, primeiro, esse é o item 2. Vamos calcular o trabalho de AB. A figura é um trapézio, ó. Base maior, base menor, o que chamamos de altura, dividido por 2, que é a fórmula para calcular a área de um trapézio. Vou até anotar aqui, ó, base maior, base menor, vezes a altura sobre 2. Tá? Trabalho igual a... Note que a base maior é essa aqui, ó. O tamanho dela equivale a 4 megapascal, ou seja, 4 vezes 10 a sexta, mais a base menor, essa aqui, ó, equivale a esse trechinho aqui, ó, 2 megapascal. Então, 2 vezes 10 a sexta, que multiplica o que nós chamamos de altura. Esse lado que é oposto ao lado oblíquo. De 2 a 6, você tem 4. Então, 4, lembre que lá está em decímetros cúbicos. Então, vezes 10 a menos 3 sobre 2. Você com um pouco mais de prática já teria colocado esse 10 a sexta em evidência aqui. Já nem teria anotado ele aí, tá? Anotei só para ficar bem passo a passo. Soma de potência de mesma base. O expoente tem que ser igual para que você efetue a soma. E note que, de fato, o expoente está igual aqui, ó. Então, 4 mais 2, 6, vezes 10 a sexta, vezes esse 2 aqui, com esse 4 você pode simplificar, né? Vai ficar 2 aqui, 4 dividido por 2. Então, 2 vezes 10 a menos 3. 6 vezes 2, 12, e você tem um produto de potência de mesma base. Então, você deve somar os expoentes. 6 menos 3, 3. Ok? Então, você já tem o trabalho de AB. Ok? Bom, vamos agora ao trabalho de BC. Questão 25, continuação, né? Trabalho de BC. O trabalho do trecho BC, da transformação BC,
é a área desse outro trapézio aqui, ó. Base maior, que também é 4, base menor é 1,5. Então, 4 mais 1,5. E agora eu já coloco 10 a sexta em evidência. O processo seria o mesmo de AB, então eu já coloquei aqui em evidência. Então, base maior, 4, mais base menor, 1,5. Todos 2 vezes 10 a sexta. Bom, vezes a altura, que é de 6 a 10, você tem 4 também. Lembrando que é 4 decímetros cúbicos. Então, 4 vezes 10 a menos 3 sobre 2. O trabalho de BC será igual a... Mais uma vez, você já ganha um tempinho aí. Simplifica o 4 com o 2. 4 mais 1,5 dá 5,5 vezes 10 elevado a 6 menos 3 dá 3. E aí... Não, perdão, faltou 2 aqui, ó. 2, né? Vezes 2. Trabalho de BC igual a o dobro de 5,5, que é 11, vezes 10 a terceira. Bom, o trabalho então de ABC é o trabalho de AB, que é 12, vezes 10 a terceira, mais o trabalho de BC, que é 11 vezes 10 a terceira. Mais uma vez, ó, potências, soma de potências de mesma base, você repete a base e, se o expoente for igual, você pode efetuar a soma. Então, o trabalho de ABC é igual a 12 mais 11, 23 vezes 10 a terceira. Lá na questão, ele substitui esse 10 a terceira pelo K, como já tínhamos feito na questão anterior, né? Fizemos o inverso na questão anterior. Substituímos do K para o 10 a terceira. Nessa aqui, ó, claro que nem precisava fazer isso, você vai só marcar, mas aqui para deixar feito 23. De fato, está correto. Você, na hora da prova, o que é que fazia? Tendo certeza desses dois, e se você não tivesse tempo para verificar esse aqui, ó, note que nas alternativas, a única possibilidade que se enquadra nessa nossa resolução é esse item aqui, certo? É o item 2. Você nem precisava fazer, caso tivesse convicção disso aqui e não tivesse tempo, né, para verificar isso aqui. Isso aí é sempre recomendado verificar, mas se não tivesse tempo, você nem precisava continuar. Para o vídeo não ficar muito extenso, só esse trecho já está com quase 15 minutos. Esses dois aqui eu vou só dar uma dica de como você resolveria. Ele diz assim: durante a transformação AB, o gás sofreu uma variação de energia interna igual a 45,6 kJ. No item 3, ele te fala sobre variação de energia interna. Lembra que tu pode, nesse contexto, observar a variação de energia interna aqui, na primeira lei da termodinâmica. Se tivesse informações para isso, ele não te fala do calor trocado, então fica complicado para tu. Ou ele fala lá que o gás é monoatômico, então pode ser essa aqui também. Ó. Ficou estranho aqui, mas é 3 meios de NR delta T, certo? Ó, você vem aqui no gráfico e percebe que tu tens informações de pressão, volume e temperatura de A. Pressão, volume e temperatura de B. Então, tu não tem dificuldade nesse item aqui, ó, de descobrir a variação de energia interna de A até B. Porque tu já tem a temperatura de A, tu já tem a temperatura de B. São as únicas informações que tu precisa para calcular o ΔU. Então, o ΔU seria 3 meios, o N ele te deu, o R ele te deu. E o ΔT tu tem, tu calculou a variação de temperatura. Na verdade, tu calculou a temperatura em B e ele já te deu a temperatura em A. Então, é só fazer temperatura de B menos temperatura de A e multiplicar por 3 meios de NR, que tu terá o ΔU, que não vai ser aquele valor que ele fornece lá, aquele item está incorreto. Bom, no último item,
o item 4. No item 4 ele te diz assim, ó. Ao realizar a transformação BC, o gás recebeu do meio exterior a quantidade de calor igual a 20,5 kJ. Bom, ele te fala aqui de quantidade de calor que ele recebeu, tá? Aqui não tem jeito. Tu vai vir para cá, ó. Certo? Sendo que o trabalho no trecho que ele te fala, que é o trecho BC, você tem. Você já calculou o trabalho no trecho BC, tá aqui. Certo? No entanto, tu não tem a variação de energia interna naquele trecho BC. Tu calculou a energia interna no trecho AB, nesse item aqui, ó. Esse item aqui, o item 3 foi para o trecho AB. Então, tu vai ter que fazer um processo similar, calcular a variação de energia interna para o trecho BC e depois vir para cá, para tu descobrir se a quantidade de calor que ele recebeu do meio exterior, de fato, foi igual àquela quantidade que ele te diz ali, que não, também não será. Mas isso aí você exercita, o vídeo já está muito extenso, beleza?